Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Nós estamos dando início a esse momento de reflexão da palavra e eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. O tema da nossa mensagem nesta tarde é aos seus amados. Eu convido você a ficar comigo, pelos próximos minutos, que nós vamos falar, de um capítulo da palavra de Deus. Nós vamos ler uns salmos e vamos comentar a respeito desse salmo. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao teu coração. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu quero convidá-lo para participar das demais programações da igreja. Durante a semana nós temos a transmissão, a nossa programação, ela acontece online, mas nos finais de semana nós nos reunimos presencialmente. Nós fazemos isso com a juventude, a partir das 19 horas. Hoje nós temos um espaço que se chama Betel Lounge, um antigo Cine VIP aqui da nossa cidade. É o lugar onde os jovens e adolescentes, em outras palavras, a moçada se reúne para poder cultuar o nosso Deus. Está sendo um tempo muito especial, para a galera jovem, a galera dos adolescentes, viverem esse tempo em tudo aquilo que Deus está construindo naquele lugar. No domingo nós temos 3 reuniões. Nós temos a primeira reunião aqui na Avenida Rotary às 9 horas. Depois nós temos a segunda reunião que fica lá na nossa chácara, acontece na nossa chácara às 10h15. Lembrando que lá na nossa chácara, pelo espaço apropriado que temos, nós temos também o trabalho com as crianças. Nós estamos recebendo um grande número de crianças que estão indo para aprender com a palavra de Deus. Eu quero desafiá-lo, encorajá-lo a levar os seus filhos para aprender a palavra do Senhor. E depois, no final do domingo, às 19 horas, nós nos reunimos novamente aqui na Avenida Rotary. Fica a dica, o nosso incentivo para que você participe. Se você é daqui da cidade de Umuarama, ou da região, se for possível, faça um esforço para estar conosco em uma das nossas reuniões presenciais. Nós temos uma programação especial que vai acontecer no mês de setembro, e eu quero aproveitar essa oportunidade para divulgar. Nós vamos realizar um acampamento para os adolescentes. Nós vamos realizar um acampamento para os adolescentes de 12 a 17 anos. Vai acontecer dos dias 8 ao dia 10 de setembro, 8, 9 e 10. E nós queremos deixar para você aqui um incentivo. Se você tem filhos nessa faixa etária, entre em contato conosco, que nós queremos te dar todas as informações necessárias para que o seu filho ou a sua filha estejam participando conosco. Amém? Nós estaremos nos reunindo lá no Seminário Betânia, lá em Autônia, para vivermos aí um final de semana de retiro. Os nossos adolescentes serão mergulhados, imersos aí no conhecimento da palavra de Deus, dentro de uma programação bem saudável que pode marcar a vida dos adolescentes. Amém? Convido você agora, nós vamos ler o Salmo de número 127. Esse é um texto, um capítulo que nós vamos meditar nesse momento. Quero deixar o Salmo 127. Esse capítulo é um capítulo muito significativo para mim. É um texto que fala muito ao meu coração. Eu olho para esse texto e eu faço dele, todas as vezes que leio, uma oração para que eu possa corresponder com Deus, vivendo cada uma das palavras que são demonstradas aqui pelo autor, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que tanto fala ao nosso coração. A gente vai olhar para esse salmo e a gente vai perceber isso. Esse salmo ele vai nos ajudar a entender que Deus tem uma promessa, Deus faz algo especial na vida daqueles que creem nele, que buscam ele, mas também tem uma palavra de instrução, como eu devo me mover nas circunstâncias da vida, no dia a dia, no cotidiano, como eu devo agir. O tema da nossa mensagem é esse, aos seus amados. E eu quero ler, a partir do versículo 1, o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele, o nosso Deus, dá enquanto dorme.
O versículo 3 continua dizendo assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Que Deus possa abençoar esta palavra ao teu coração. Aos seus amados. Esse título sai de uma expressão observada aqui no versículo 2, quando o autor diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quero começar fazendo uma pergunta que vai nortear a nossa reflexão. Você se sente amado por Deus? Você consegue compreender o amor de Deus pela sua vida? Esse salmo é muito significativo porque ele fala da bênção do Senhor sobre a vida daquele, que compreende a vontade dele. É um salmo que nós dizemos ser um salmo da família. Principalmente a partir do versículo 3, fica muito claro aqui o salmo falando de algo que acontece na vida daqueles que se voltam para o Senhor, Os filhos, dentro dessa perspectiva do relacionamento com Deus, quando eles surgem na vida de um casal, no seio de uma família, são vistos como bênção, e ele vai usar essa expressão como flechas na mão de um valente, na mão de um guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Olhando para esse salmo, que salta aos meus olhos é o cuidado que Deus tem sobre a vida daqueles que se voltam para Ele, mas principalmente, sobre a família daqueles que confiam nele também. É algo que Deus faz não só na vida da pessoa, o aspecto pessoal da sua obra, mas Deus também faz algo no aspecto familiar. E eu quero começar essa reflexão pensando nisso. Você se sente amado por Deus? Muitas pessoas dizem assim: olha, eu não consigo entender o amor de Deus pela minha vida. Eu não sinto isso. A nossa dificuldade de compreendermos uma expressão como essa, que é ensinada pela palavra de Deus, por exemplo, um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e no lugar dessa palavra mundo, nós poderíamos colocar o nosso nome, porque Deus amou o Anderson, porque Deus amou você, porque Deus amou todas as pessoas, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus não apenas fala que nos ama, mas Deus também provou o seu amor por nós. Mas a nossa dificuldade de entender o amor de Deus e viver debaixo desse amor é que muitas vezes nós nos movemos por aquilo que sentimos. Eu comecei fazendo essa pergunta, eu falei: você se sente amado por Deus? Muitas pessoas não se sentem amadas por Deus. Muitas pessoas pensam assim: poxa, teve momentos da minha vida em que eu senti o amor de Deus, outras não. Nós baseamos muito do que nós vivemos no nosso relacionamento com Deus por aquilo que sentimos. E nós somos seres dotados de emoção ou de emoções. O sentir faz parte do nosso ser. Isso tem o seu valor. Nós não podemos desconsiderar. É muito gostoso quando você sabe que alguém gosta de você, e principalmente quando você sabe, consegue compreender e sentir o amor de Deus pela sua vida. Mas aqui é algo importante que eu quero ressaltar, que independente do que nós sentimos ou não, o amor de Deus está sobre a vida de todas as pessoas. Mas ele vai se manifestar de uma forma específica sobre a vida de um grupo de pessoas que conseguem entender, discernir e corresponder com isso. Nós talvez podemos pensar assim: poxa, eu não sinto. Talvez em alguns momentos da minha vida eu senti esse amor. Mas você vai ver que independente do que você está sentindo hoje, Deus te ama. O Salmo começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e comer o pão que conquistaram com tanto esforço. O que nós vamos aprender aqui? O salmista está dizendo que não vai adiantar nada, esforço, dedicação, empenho da minha parte, se eu não confiar em Deus. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não colocar a mão dele no processo, tudo o que eu estou fazendo é como se tivesse um prazo de validade ou até mesmo uma área de atuação. Tem coisas na vida, irmãos, que por mais que nós nos esforcemos, foge do nosso controle.
E o Salmo está dizendo aqui, olha, se o Senhor não edificar a casa, não vai dar certo. Mas não significa que pelo fato de saber que o Senhor é quem edifica a casa, eu vou cruzar os meus braços e ficar esperando. O que o salmista quer chamar a nossa atenção é, todo o esforço humano precisa ser colocado, depositado na presença de Deus, na confiança de que Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. É dessa forma que nós conseguimos compreender e principalmente viver o amor de Deus. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. A questão é de nós entendermos que Deus nos ama. Deus, o amor dele está sobre a nossa vida. E é um amor capaz de nos transformar, é um amor capaz de alcançar cada uma das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas eu preciso corresponder com isso. Eu preciso, a cada dia, deixar com que esse amor transforme todas as áreas da minha vida. E quando isso acontece, eu tenho essa convicção e essa certeza que a palavra de Deus me ensina. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Tem coisas que Deus faz para nós, que talvez nós não estamos vendo, nós não estamos conseguindo compreender, mas Deus está trabalhando. E enquanto estava meditando nesse texto, pensando nessa mensagem, o que o Senhor colocou no meu coração? Tem muitas pessoas que baseiam o amor de Deus por eles, baseado no amor que eles têm por Deus. E por mais que eu ame o Senhor, por mais que eu olhe para o Senhor e fale, Senhor, o Senhor é o amor da minha vida, esse amor que eu sinto é um amor limitado, porque a minha condição humana é uma condição limitada. Mas eu não posso basear o amor de Deus pela minha vida, pelo meu amor por Ele. Essa é a questão. Quando Deus diz que nos ama, Deus não é homem para que minta. Quando Deus diz que o cuidado dele está sobre a nossa vida, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer, esse cuidado vai se manifestar. Mas chega determinados momentos que talvez nós não conseguimos enxergar esse cuidado. Principalmente porque nós deixamos nos mover, nós acabamos nos movendo por aquilo que nós sentimos. E às vezes nós sentimos algo, entendeu? Que vai totalmente na contramão do que Deus está fazendo na nossa vida. Pastor, o que fazer nesse momento? Eu preciso ter essa posição de fé. Corresponder com fé, com confiança, crendo de que Deus está agindo nas circunstâncias. Tem áreas da minha vida que eu olho e eu gostaria que fossem diferentes, sim. Mas o que me leva a ter esperança é saber que, correspondendo com Deus, Deus está fazendo algo, mesmo que ainda eu não esteja percebendo. Nesses dias que nós estamos enfrentando dificuldades, quem sabe nesse momento você está passando por um problema familiar, um problema pessoal, um problema no seu trabalho, na sua escola, nós temos que vencer essa mentalidade de colocar os nossos olhos e nos movermos apenas por aquilo que nós estamos vendo, nos mover principalmente por aquilo que nós estamos sentindo e passarmos a nos mover por aquilo que nós cremos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que eu edifico. Então eu sei que se o Senhor não fizer algo por mim, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, por mais que eu levante de manhã cedo, ainda de madrugada, e saia para trabalhar e trabalhe demais, acima da conta, acima dos meus esforços, acabe me desgastando em excesso, se o Senhor não colocar a mão dele, a prosperidade, o cuidado, o que eu preciso, o suprimento das minhas necessidades e da minha família, não vai vir por causa da força do meu braço. Nós precisamos da graça do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não fizer algo para nos proteger, para nos livrar, para trazer sobre a nossa vida nesse sentimento de paz e de segurança, infelizmente não vai adiantar. Vai ser inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que eu consegui, que eu conquistei com tanto esforço, porque aos seus amados, e eu quero parar nessa expressão, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Deus está cuidando daqueles que confiam no Senhor. Agora o desafio é você entender que você é amado por Deus. Pastor, por que então eu não estou vivendo debaixo desse amor? Quem sabe você ainda não começou a corresponder ao amor de Deus. Quando nós correspondemos a esse amor, não no sentido de fazer alguma coisa para que Deus nos ame ou não, mas no sentido de crer.
Se Deus está falando que me ama, amém, eu creio. E eu quero ver esse cuidado acontecendo na minha vida. Conduz o meu coração, muda o que for necessário mudar. A Bíblia está dizendo que os filhos são heranças, que vai haver livramento, que vai haver, entendeu, provisão, que vai haver o sustento. Feliz é o homem, né, que vive essa confiança, que está debaixo desse cuidado. Quando ele olha para a família, ele consegue enxergar o cuidado de Deus e como Deus a cada dia vai se manifestando e se movendo para que as adversidades, os inimigos da vida, sejam vencidos pela ajuda dele. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem, enquanto aprendem a descansar na presença desse Deus eterno. Eu quero deixar essa palavra para você hoje, de uma forma muito simples. Quem sabe você está se esforçando muito. Chegou o momento de você não só se esforçar, mas você começar a confiar em Deus, a descansar em Deus. Só dorme aquele que está disposto a descansar. O Espírito Santo sopra isso no meu ouvido, me dá isso, a convicção, essa clareza. Tem pessoas que precisam aprender a descansar em Deus, porque os seus amados Deus dá enquanto dorme. Sabe, irmãos, olhando para esse texto, algo que o Espírito Santo traz, quando você aprender a descansar, quando nós aprendemos a descansar, quando nós simplesmente escolhemos dizer: Deus, a partir de agora, eu entrego essa situação nas tuas mãos, eu fiz o possível, agora é contigo, Deus. A Bíblia está dizendo que é nesse exato momento, enquanto nós estamos descansando nele, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Eu quero desafiá-lo nesse dia, a buscar de Deus, o que, Senhor, precisa acontecer na minha vida. Senhor, qual é a parte que eu tenho que fazer? Faça, mas depois confie em Deus. Confie em Deus a ponto de você poder viver isso, a cada dia, a cada momento, com essa consciência de que você é amado por Deus. E pelo fato de ser amado por Deus, o cuidado dele vai se manifestar em cada área da sua vida. Eu quero declarar e orar esse salmo junto com você. E que essa declaração seja uma declaração de fé, uma declaração profética sobre a sua vida. Se você precisa de um tempo novo, corresponda com Deus, mas creia no Senhor, independente da circunstância em que você está passando nesse exato momento. Porque a promessa dele aos seus amados, Deus faz enquanto nós estamos dormindo e descansando nele. Amém? Vamos orar esse salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil qualquer esforço, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque os seus amados Ele dá enquanto dormem. Senhor, nós olhamos para esse salmo e declaramos: é o Senhor que edifica a nossa casa. Ah, Deus, o nosso trabalho não é um trabalho vão. O que nós estamos edificando não é algo vão. Nós sabemos, ó Pai Deus, que estamos nos esforçando sim, mas é o Senhor quem está edificando, é o Senhor quem está guardando, e nós queremos descansar nessa promessa. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Querido, Deus me faz enxergar isso. Tem coisas que você está passando, Deus vai fazer na sua vida literalmente, quando você estiver descansando, quando você estiver dormindo, o agir invisível de Deus se manifestará nessa circunstância. Heranças do Senhor são filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Aleluia. Pai, os nossos filhos são heranças do Senhor. A nossa família é um presente do Senhor. Como flechas na mão de um valente, assim são os nossos filhos. Eles vão atingir o alvo para a glória de Deus. Eles viverão todos os seus sonhos. Eles cumprirão o destino profético da vida deles. Eles vão honrar e glorificar o nome do Senhor. Como é feliz o homem. Pai, eu quero olhar para esse texto e dizer também como é feliz a mulher. Pai Santo, ó Deus, que vive essa graça. Como são felizes aqueles que enche deles a sua aljava, que tem filhos e que consegue olhar, Pai, para os filhos e entender que são frutos e presentes do Senhor. Não serão envergonhados quando enfrentar o inimigo no tribunal. Pai, que a nossa família, que a nossa posteridade, que as futuras gerações possam viver, Pai Santo, ó Deus, para honrar ao Senhor, para glorificar, e que tudo isso traga grande alegria para o nosso coração. Coloca, meu Deus, a tua mão de poder.
aonde há uma situação difícil, nós oramos por ela agora e pedimos em nome de Jesus, pelo amor do Senhor, que o Senhor reverta essa situação, que essa dificuldade seja superada em nome de Jesus. E nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor nos ama, somos os seus amados, te louvamos e te agradecemos por tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, que Deus continue abençoando a sua vida grandemente e que esse tempo seja um tempo glorioso de você compreender o amor de Deus pela sua vida e você viver a partir desse amor. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.